Guerra em Israel. Como entender esse conflito que está acontecendo agora, nesse exato momento, entre Israel e as nações vizinhas? E agora também nesses últimos dias tem também entrado em jogo o Irã de forma mais direta. Realmente o clima no Médio Oriente ele está quente. E não somente lá, mas as nações da Terra estão em um clima difícil. Mas iremos fazer nesse vídeo aqui uma análise geopolítica para entendermos um pouquinho dos fatos daquilo que está acontecendo e daquilo que supostamente pode acontecer. Naturalmente que são hipóteses, são análises, são somente suposições. Muitos estão com medo de um ataque direto do Irã em Israel, mas você conhece a geografia, você conhece o território. É sobre esse assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui agora. Bom, segundo algumas pesquisas que eu fiz, de Israel até o Irã existem 1.937 quilômetros. Ou seja, não é um pequeno território. E se fosse fazer uma viagem de carro, seria mais ou menos 22 horas. Isso se não houvesse nenhum problema e se fosse em linha reta, desde uma nação até a outra. Agora, se nós fôssemos falar de soldados e se fôssemos falar de blindados em um ataque por terra, nós poderíamos dizer que isso levaria até 50 horas no mínimo. Pastor Joel, mas o que é geopolítica? É você plantar a bandeira, é você dominar o território. Isso é geopolítica. É conhecimento de terra e é domínio de terra. É dominar os territórios. É você chegar até o território inimigo, plantar a bandeira e falar: esse território agora pertence a nós. Eu posso afirmar que uma guerra no nível de soldados e tanques, isso seria quase impossível. Pastor Joel, então não seria possível um ataque por terra de soldados e tanques através dos territórios inimigos, atravessando pelas terras inimigas, isso pelo exército do Irã? Eu creio que isso não seria possível devido a alguns problemas que surgiriam. Eles precisariam organizar muito bem o seu exército, os seus soldados, e eles precisariam então fazer uma travessia pelo Iraque, pela Síria e pelo Líbano, ou então pela Jordânia. Eles teriam que atravessar algumas nações. E o problema qual é? É que nações como, por exemplo, o Iraque, o Líbano e outras nações que estão ali em redor de Israel são nações que têm um grande domínio americano. São nações que têm bases militares americanas. E dessas nações que estão em torno de Israel, principalmente o Iraque e a Jordânia, são nações que estão, de certa forma, dominadas pela nação americana. Interessante, quando os mísseis e drones estavam vindo do Irã, passando por cima da Jordânia, o que aconteceu? Os mísseis que estavam indo em direção de Israel foram interceptados, foram vistos pelos radares da Jordânia e eles começaram então a disparar mísseis para destruir tanto esses drones quanto os mísseis que estavam indo em direção de Israel. Aqui é uma grande demonstração de que a Jordânia apoia de forma direta a Israel e também de forma submissa aos Estados Unidos. Pastor Joel, mas nos diga, então, se por terra é algo quase impossível, mas teria então os ares, né, através da aeronáutica? Eu posso dizer que isso seria algo também difícil, porque todo o Iraque, a Jordânia, Gaza, Síria, são controlados por satélites e radares que são radares americanos e que estão a favor de Israel. Pastor Joel, então se pela terra é difícil, se pelo ar também é quase impossível, mas deixa eu perguntar uma coisa, então pelo mar isso seria possível? Eu posso dizer que isso seria algo difícil de acontecer, porque a América, né, os Estados Unidos, eles também têm uma grande base militar próximo do Irã, ali em Catar. Ou seja, seria impedido, né, pelos navios e pelos submarinos atômicos que estão ali próximos do Irã. Ou seja, todos esses lugares são lugares estratégicos, lugares que são perigosos e as nações estão já se preparando por muitos anos. Porém, aqui tem um grande problema que entra em jogo nesse cenário. O Irã, ele tem apoio de algumas nações superpoderosas, como por exemplo a China, a Rússia e possivelmente também a Coreia do Norte. Essas que são nações que, de certa forma, eles poderiam entrar em jogo em defesa do Irã. Pastor Joel, então o que poderia acontecer? Visto que pela terra é algo difícil de acontecer, pelos ares também.
E pelo mar, isso também é algo difícil de acontecer. O que poderia acontecer? É a famosa guerra por procuração, ou seja, eu invisto em um exército, né? Isso aqui são somente análises que nós estamos fazendo, é que a Síria possa investir, né, mais ainda no Hamas, no Hezbollah, somente para vocês entenderem a situação quando o Irã ele atacou Israel. Eles atacaram com foguetes e drones. Agora o Hezbollah, eles têm mísseis teleguiados, mísseis com uma precisão incrível. E o Hezbollah, ele se encontra justamente no Líbano, que é uma nação que está muito dividida, uma nação onde tem cristãos, islâmicos, e na religião islâmica, que ela tem uma grande divisão interna, que são os sunitas e os xiitas. Mas a nossa oração é que isso não aconteça, que não haja esta guerra por procuração, ainda que de forma indireta isso já está acontecendo. O que eu e você precisamos fazer é orar pela nação de Israel, é orar para que haja paz entre as nações. E a Bíblia nos ensina a orar por Israel, a orar pela paz de Jerusalém. E deixa eu perguntar uma coisa, você tem orado por Jerusalém? Você tem orado pela paz de Israel? Você tem orado pela paz entre as nações? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou fazendo a minha parte. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Salmos 122, versículos 6 a 8. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz entre ti. Bom, para você que chegou até essa parte do vídeo, eu quero convidar você, caso você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sino das notificações e também a compartilhar esse vídeo com seus amigos e irmãos, e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.